Olá, professora Ana Paula Vidotto de Literatura, novamente com vocês. Hoje a gente vai fazer uma questão da PUCamp Direito sobre Guimarães Rosa, grande autor da terceira geração do modernismo brasileiro. Guimarães Rosa ficou conhecido por sua linguagem rosiana, né, pela criação de neologismos. Geralmente, as questões sobre Guimarães Rosa, quando não é de um livro específico, geralmente está na questão da linguagem dele. E é justamente isso que a PUCamp pediu para vocês, ok? Então vamos à questão aí. A obra de Guimarães Rosa é um desafio à narração convencional. Ó, então, grifo meu aí, narração convencional, tá bem? Porque quando a gente fala de narrativas convencionais, a gente está falando, né, de um tipo de narrador específico, né, de uma narrativa linear, personagens padrão, e o Guimarães Rosa ele vai lá para os campos gerais e ele pega sempre a figura do sertanejo. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Guimarães diz que o sertão é o mundo. Então, apesar do aparente regionalismo, a obra rosiana é uma obra universalista, tá? Então, voltando lá à questão. É um desafio à narração convencional, e aí, né, a questão explica por que os seus processos mais constantes, então, processo de criação artística, né, literária, pertence às esferas do poético, né? Então, uma linguagem poética e também do mítico, né? Da criação do mito. E aí, com base nisso, eles colocam: a afirmação acima é do crítico Alfredo Bose, pela qual se admite que a linguagem do autor de Grande Sertão Veredas é o único romance rosiano, tá? Grande parte da obra de Guimarães Rosa é de contos, ok? Mas aí, pensando nessa linguagem, vamos lá. Então, precisava saber ali um pouquinho, né, dessa linguagem poética, da criação dos neologismos. Então, que ele parte desse personagem e, por vezes, até do narrador que parece alguém humilde ali do sertão, mas que vai dar uma dimensão poética imensa para sua narrativa. Então, vamos lá as alternativas, pessoal. A. Cola-se aos códigos já conhecidos dos romances regionalistas tradicionais. De forma nenhuma. Quando a gente fala dos romances regionalistas tradicionais, a gente está falando da geração de 30 e Guimarães é de 45, tá? Então, isso se encaixaria lá para um Graciliano Ramos, tá bem? B. Aproxima-se tanto da linguagem de Graciliano como de Clarice, então nenhum nem outro, tá? A linguagem de Guimarães Rosa não se aproxima de ninguém, tá? Graciliano vai ter uma linguagem muito seca e Clarice, né, vai para um outro aspecto muito diferente, de um psicologismo que Guimarães não trata. Então a gente não tem ninguém, né, ali que se aproxime com quem Guimarães se aproxime. O que a gente pode ter, já caiu nos vestibulares, é o moçambicano Miacouto. Miacouto é um autor africano atual que imita essa linguagem poética neológica do Guimarães, tudo bem? Mas não é o caso aqui. C. Constitui uma retomada das formas neoclássicas da lírica arcádica? Nada a ver. Até porque Guimarães, né, faz basicamente prosa e essa prosa sertaneja universalista. Então, voltar aí, né, ao soneto decassílabo completamente fora. D. Afirma-se enquanto compromisso semelhante ao da prosa de Machado. A prosa realista machadiana é uma prosa de crítica à burguesia, né? E não tem nada a ver com essa expressão, com essa linguagem poética, né, do Guimarães Rosa. Então a gente tem que ficar, né? Aí até porque já excluímos as demais, com a alternativa E. Dilui, né? Então, diluir, ele subtrai, ele tira completamente as fronteiras, né? Os limites, as fronteiras já estabelecidas entre o discurso prosaico, então prosaico simples, que é esse falar sertanejo, e a expressão poética, porque ele vai dar uma poeticidade incrível, né? A linguagem rosiana foi criada por Guimarães, ele tem um dicionário próprio, ele tem uma linguagem própria. Então, apesar de fazer prosa, essa prosa é extremamente poética. Tudo bem? Não se esqueçam disso, acertem as questões aí. Boa prova para vocês.